Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 2 desse curso, onde nós vamos falar sobre código, comandos e tempo. Nessa aula a gente já começa a colocar a mão na massa, então espero que vocês gostem e vamos lá falar sobre código, né? O que seria código? Eu sei que já dei uma palhinha para vocês na primeira aula, mas não custa relembrar, né? Então, o código, eu coloquei até uma imagem aqui do mundo real, né? é, Feito em Python, inclusive. O código tem essa cara aqui, pessoal. São várias palavras-chave, vários comandos que a pessoa cria, né, com base na necessidade dela, o que ela precisa. E ao final do seu trabalho, você tem o seu código, popularmente também chamado de código-fonte. Então, o código é o todos os comandos que você inseriu, todo o trabalho que você criou para desenvolver certo software, certo script e por aí vai, tá? Comandos é justamente o que compõe o código, né? A união de vários comandos, de mais de um comando, vai fazer um código, ok? Aqui temos uma linha apenas porque é apenas um comando. Então, vários comandos juntos, unidos, eles formam um código. E o que mais nós vamos ver nesse curso são comandos, tá? Vai ter comando aqui de automatizar teclado, mouse, detecção de imagem, tempo e por aí vai. E já falando sobre tempo, pessoal, o computador ele processa dados, né, informação de forma muito rápida. Então, quando você não controla o tempo no seu código, às vezes o resultado não é nem possível de ser visto a olho nu, porque ele passa muito, ele executa muito rápido. Então, especialmente falando de automação, que depende de você muitas vezes esperar por um comportamento que o seu computador vai ter, seja na internet, seja no YouTube, seja criando alguma pasta, algum diretório, algum arquivo, escrevendo um documento, inserindo dados em uma planilha, você sempre vai precisar esperar que alguma coisa aconteça. Por exemplo, quando eu abro o Google Chrome, quando eu clico no ícone do meu Google Chrome no computador, eu preciso esperar o Google Chrome abrir para então poder digitar o site que eu quero entrar para fazer a minha busca. Eu não posso sair digitando logo antes mesmo do Google Chrome abrir. E se eu não controlar isso no meu código, é justamente o que vai acontecer, porque o Python entende que entre uma linha e outra, ele deve executar no menor tempo possível, o tempo que o seu processador aguenta, entende? Então, se você não tiver um controle de tempo, por exemplo, espere 2 segundos para ir para a próxima linha, espere 15, espere X segundos para ir para a próxima linha. Se você não tiver esse controle de tempo, ele vai fazer tudo muito rápido, tá? Então fica aqui a importância de você controlar o tempo no seu código. Então, sem mais enrolações, né? Vamos agora direto para a parte de código. Vou introduzir o Python a vocês e para isso nós vamos abrir o PyCharm. Então, o PyCharm tem essa cara, né? Assim que você abre. Vocês não devem ver isso aqui na primeira vez que vocês abrirem o programa, tá? Inclusive devo até excluir. É que eu já tinha aberto o PyCharm antes de gravar esse vídeo, então por favor desconsiderem. A tela que vocês vão ver provavelmente é essa aqui, tá? E como vocês vão estar criando um novo projeto, nada mais justo do que clicar em novo projeto, esse botão aqui. Eu sei que está tudo em inglês e daí para frente a gente vai precisar se acostumar, tá, pessoal? Porque as linguagens de programação, a maioria delas são criadas na língua inglesa, tá? E consequentemente os editores de código também, as documentações, a maioria das coisas relacionadas à TI, especialmente falando de programação, tá tudo em inglês, galera. Então não tem muito para onde correr. Você até consegue traduzir
muitas coisas, principalmente a IDE em si, né, o editor de código em si, mas eu não recomendo que você faça isso, porque no final das contas, no mercado de trabalho, não é utilizado dessa forma, tá? É sempre priorizado o inglês. E aqui vai um conforto. Não é necessário que você fale inglês, não é necessário que você domine esse idioma, mas só que você se habitue, só que você, apenas que você se acostume a clicar nos botões, saber o que cada coisa faz, tá? E isso você pega com o tempo e, diga-se de passagem, um tempo relativamente rápido, tá? É questão de práticas. Você vai conseguir atrelar uma coisa a outra, tá? Então, sempre que você for criar um novo projeto, New Project, beleza? Vamos aqui. Ah, vai aparecer essa tela, vocês vão precisar colocar o nome do projeto de vocês. Por padrão, ele vem assim com esse nome Python Project. Não recomendo, embora não tenha tanta importância assim, né? Principalmente falando sobre projetos pessoais, tá? Em projetos de empresa isso não acontece, tem que ser nomeado mesmo com base no que você está escrevendo, tá? E eu recomendo altamente que você faça isso. Então, mais adiante, quando você já tiver bastante conhecimento em automação e você for fazer o seu script, nomeie com base na sua tarefa, galera. Se você vai automatizar, por exemplo, o YouTube, por que não você colocar assim, Project YouTube? Bem intuitivo, correto? Ou, sei lá, você vai automatizar o Gmail, Project Gmail, ou se não apenas Gmail, ou meu projeto, é, meu projeto Gmail, tá? Pode colocar em português mesmo o nome do seu projeto. Só não faça isso aqui, ó. Não coloque acentos em letras, não coloque caracteres especiais, tá? Isso aqui costuma dar problema, ok? Então não coloque acentos, não coloque tio, não coloque traços, nada que seja caractere especial, apenas letras, tá? No máximo você pode colocar é, um traço para separar. Eu não sei se eu falei traço aqui agora há pouco, mas se eu falei, desconsidere, tá? Você pode colocar traço sim e underline, tá? Esses dois são permitidos. Então, é isso. Como eu vou passar o curso todo com a mesma pasta para fins didáticos, eu vou colocar aqui um nome bem generalista, tá? Vou colocar meu app. Você percebe que ele já identificou a versão do Python na nossa máquina, que é a 3.3, exatamente aqui instalamos, e aqui você pode dar um create, ok? Ele vai carregar algumas coisinhas aqui. Essas mensagens aqui, elas aparecem, tá? De vez em quando, você só precisa é, é, excluir, né? Fechar algumas mensagens de marketing, é normal. É, esse alerta aqui do Windows, do Microsoft Defender, você só clica em Exclude Folders mesmo, tá? Ele tá, perceba essa barrinha azul aqui, ele está carregando algumas coisas. Aqui me pediu para aceitar, vou aceitar. Provavelmente a tela ficou preta para vocês, mas basicamente ele me pediu permissões, né? E aí eu simplesmente aceito. Tudo aqui você pode aceitar, galera. A empresa por trás do PyCharm é uma empresa altamente confiável, tá? É um aplicativo livre de qualquer tipo de vírus, tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a digitar os nossos comandos, digitar o nosso código? É criar um arquivo Python, ok? Porque se a gente vai construir uma automação, um script, um software em Python, nada mais justo do que a gente ter um arquivo em Python onde nós possamos digitar os nossos comandos, né? E para isso, vamos aqui na pasta raiz, ó, essa que está no topo, meu app que acabamos de criar, clicamos com o botão direito do mouse, New e Python File, significa arquivo Python, tá? E aqui nós precisamos dar um nome. Podemos colocar meu app também, tá? Ou qualquer outro nome que você queira. Eu vou apertar Enter
e perceba que foi criado aqui, tá? Um arquivo .py. Esse .py é a extensão de um arquivo Python, ok? Assim como a extensão de um arquivo bloco de notas, do bloco de notas é txt, assim como uma imagem pode ter um .png como extensão, um arquivo Python tem um .py, beleza? Não se assuste com esse tanto de botões e informações que você está vendo no editor de código, porque você não vai usar tudo, tá? Você só vai usar o básico, que vai servir para criar suas automações, criar seus códigos, executar e por aí vai, tá? Então é bem simples, não tem nada de complicado aqui, ok? E perceba, galera, que o editor de código ele cria no seu Windows a nível de documento mesmo, a nível de diretório, pastas, para que você salve depois os seus arquivos, os seus softwares, os seus códigos, tá? Se você clicar aqui por cima da pasta raiz com o botão direito do mouse e vir em Open in Explorer, ele vai abrir o local em que o seu projeto está alocado no seu Windows. Como vocês podem ver aqui, a nível de Windows eu já consigo acessar o meu projeto, ó. Meu app. Se eu clicar aqui, eu vou ter o meu arquivo .py. Então, sempre que você quiser, né, acessar o seu projeto pelos diretórios do Windows, você pode clicar naquele botão que eu passei agora para vocês, tá? Então, isso aqui é só a nível de conhecimento mesmo. Aqui, como vocês podem ver, eu estou dentro do meu arquivo .py. Já estou apto a digitar comandos aqui. Como você pode ver, vou escrever algumas coisas aqui aleatórias, né? Google, Facebook, eu, Daniel, AutoPy, etc, etc, etc. Posso pular linhas, posso escrever mais coisas. Aqui eu dei um autocomplete sem querer. Enfim, posso escrever várias coisas. Mas você consegue perceber que ele coloca uma linha vermelha aqui? Isso significa que isso tem um erro, galera. Tá? Ele não aceita esses comandos. Por quê? Porque não fazem parte da linguagem do Python. Ele só vai aceitar, né, o nosso editor de código só vai aceitar códigos do Python que sejam válidos, tá? É por isso que cada linguagem de programação tem as suas características, tem os seus códigos, tem as suas palavras-chave. E nós precisamos aqui digitar palavras-chave do Python, beleza? Para quem achar que essa fonte aqui é muito pequena, como eu, pode ir aqui em configurações, configurações de novo, e vamos procurar aqui por fonte, tá? Editor, fonte, e aqui em size a gente pode colocar 20. Para mim já tá ótimo. Vamos ver, perfeito. Então, galera, eu quero mostrar para vocês que quando vocês digitam os comandos certos, a IDE, né, o editor de código, ele aceita e executa, tá? Então vou colocar algumas operações aqui, lógicas, que você não precisa ter conhecimento, mas eu só quero te mostrar a nível de programação que funciona, tá? Então vamos colocar aqui, eu vou criar uma variável chamada nome, vou valorar essa variável como opa, cliquei em algo errado. Tá. Vou valorar essa variável como Daniel, tá? Vou colocar aqui outra variável chamada sobrenome, colocar aqui Santos. E aí eu vou printar, tá? Isso aqui é uma função, a minha variável nome somada à minha variável sobrenome, tá? E aí quando eu clico em executar, né, ou run, ele imprime na tela
o resultado da minha variável nome mais a minha variável sobrenome. Como eu não coloquei um espaço, nem em um nem em outro, ele mostra tudo junto. Mas se eu colocasse um espaço aqui, eu executaria e ele demonstraria aqui Daniel Santos com espaço, tá? Perceba que assim que eu clico no botão Run, ele praticamente instantaneamente já me retorna a operação, tá? Isso aqui, galera, o computador realizou um cálculo super rápido e já me demonstrou aqui em tela. Então perceba, ele fez no menor tempo possível. E se eu quisesse atrasar esse tempo, que é uma coisa que nós vamos precisar fazer muito em automação, eu precisaria trabalhar com a biblioteca Time. Como eu já falei para vocês, bibliotecas são funções adicionais, né, para além dos padrões que o Python vem pré-instalado, que permitem você fazer coisas adicionais no seu código, permite você complementar o seu código com funções que facilitam sua vida, basicamente, né? Então, como é que a gente usa a biblioteca Time, né? Precisamos importá-la. O que é importar? É quando você chama para o seu código Python algo externo, né? Quando você for utilizar qualquer biblioteca que não venha por padrão no seu código, para você usar, você precisa chamar, né? É como vamos colocar aqui um exemplo da vida real. Vamos supor que o seu amigo visite você. Você queira que o seu amigo visite você. E vocês queiram, sei lá, ter uma conversa, jogar um videogame, comer uma pipoca, falar sobre a vida. Enfim, o seu amigo de fora da sua casa, você não consegue fazer isso. Você precisa convidá-lo, você precisa importá-lo. Sacou a ideia? Então, aqui a gente vai importar a biblioteca Time, tá? Que você consegue fazer isso digitando essas duas palavrinhas aqui, ó, import time. E, diga-se de passagem, esse comando você acha aqui no documento contendo os resumos e os comandos do curso, tá? Você pode descer a página aqui e você vai verificar que na aba aqui, na seção de tempo, você tem esse comando import time. É só literalmente copiar, galera, e colar, tá? Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Colei, beleza? Então aqui eu não estou utilizando ainda, não estou manipulando ainda o tempo. Aqui eu convidei a minha biblioteca de tempo para para que eu possa usá-la posteriormente, tá? Então se eu executar aqui, ó, não deu em nada, não alterou nada, mas eu já convidei a minha biblioteca de tempo para que eu possa utilizá-la. Então agora eu vou utilizá-la especificamente. E nós só vamos trabalhar com função nesse curso, tá, pessoal? Tudo que vocês vão ver nesse curso vai ser girando em torno de função. Então, aqui nesse documento muito importante por sinal, vocês só vão copiar e colar as funções, só isso, vão alterar pouquíssima coisa, tá? Então, a função que eu quero apresentar para vocês, a única em relação à biblioteca de tempo, é a time.sleep. O que essa função faz? Deixa eu colocar aqui antes do comando de printar o nome e o sobrenome na tela. Essa função ela vai atrasar o código, tudo que vem depois, em X segundos. Vai ser o que a gente coloca entre parênteses. Então, se tem 5 aqui, esse resultado só vai aparecer após 5 segundos, tá? Então eu vou clicar no botão Run. O computador vai processar tudo aqui sequencialmente. Ele vai chamar a biblioteca time, ele vai processar essa variável, ele vai processar essa outra variável e ele vai esperar 5 segundos. É isso que a gente está dizendo. Espere 5 segundos. E aí então ele printa esse nome e com o sobrenome. Vamos ver?
Olha lá. E então eu tenho um print do meu nome, tá? Perceba que demorou. Agora vamos tirar esse comando e provar para vocês que se eu apertar nesse botão Run, ele imediatamente imprime o meu nome. Ó, imediatamente. De novo, imediatamente. Quando eu coloco o comando e clico aqui, ele espera 5 segundos, galera. Ele está travado aqui, ó, só esperando. E aí, após essa quantidade de tempo, ele vai e imprime o meu nome. Vamos testar isso com 10 segundos para vocês verem que vai demorar ainda mais. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olá, Daniel Santos. Então, essa função a gente vai utilizar muito, né, no nosso curso. E vocês perceberam agora que eu, para demonstrar para vocês a eficácia dessa função, é, algumas vezes eu excluí ela daqui, né, e adicionei de volta. Você não precisa ficar fazendo isso. Se você quiser fazer modificações no seu código, que você não queira retirar aquele trecho de código do seu arquivo, você simplesmente pode comentar aquela linha de código. Como é que você faz isso? Colocando um símbolo aqui de jogo da velha. Olha aí. Agora esse código ele não está funcional, ele vira literalmente um comentário. Inclusive, esse é o propósito do uso desse símbolo aqui. É literalmente você comentar o seu código, que é uma boa prática, tá? Se você apertar aqui no botão Run novamente, você vai ver que não vai ser considerado essa linha de código. Ele não vai dormir por 10 segundos. Não vai, não adianta, ó, tá? Então, eu recomendo que vocês utilizem esse, vamos dizer assim, truque para comentar os seus códigos sempre que você precisar e literalmente fornecer detalhes sobre o que você está fazendo. Por exemplo, olha que código bem arrumado eu vou fazer agora. Atribui a variável nome ao valor Daniel. Agora eu copio isso, venho aqui, sobrenome Santos, modifico aqui também, explico o que meu código está fazendo, espera 10 segundos, ou congela 10 segundos, ou adormece 10 segundos, tanto faz. Printa, ou imprime, né? Coloca imprime. Imprime em tela a soma do meu nome e do meu sobrenome. Olha que código bonito de se entender, galera. Então, é uma boa prática de programação que vocês façam isso, tá? Para que depois vocês mesmos entendam o que está acontecendo no código. Porque às vezes você faz um programa e por estar recente, você entende tudo o que está acontecendo. Mas, pô, e se você der um descanso e ficar sem mexer no seu código por, sei lá, meses ou até anos? Quando você voltar naquele arquivo, você não vai entender mais o que está acontecendo. Você vai precisar de comentários, tá? Então, galera, eu nessa aula meu objetivo foi demonstrar para vocês a lógica mesmo de como funciona a programação, que ela é baseada em código, que é baseado por sua vez em comandos, o uso da função de tempo para você atrasar comandos em relação a outros, tá? Então, eu não espero que você grave o conceito de variável, declaração de variável, atribuição de valor, nada disso. Dessa aula aqui, eu só quero que você entenda que para escrever um código correto, você precisa utilizar as palavras-chave
corretas, tá? E eu vou disponibilizar todas elas aqui nesse documento, tá? E para você atrasar comandos, aí sim eu quero que você dê uma atenção. Você digita, você importa, você chama, você convida a biblioteca de tempo, e onde você precisar você utiliza esse comando aqui, time.sleep, e digita manualmente quantos segundos você quer que o seu programa atrase, tá? Para então executar as próximas linhas de código, beleza? Então eu espero que essa aula tenha sido bem explicativa. Não se preocupe se está muito abstrato ainda, você vai entender à medida que a gente caminhar. Beleza? Então confia no processo, fica nesse curso que com certeza você vai entender. Por mais que eu não esteja pegando do absoluto zero e te mostrando a estruturas mais essenciais, mais elementares da programação, você vai entender, tá? Você vai entender porque basicamente eu vou disponibilizar todos os comandos que você precisa, com explicações inclusive naquele documento do Notion, tá? Eu volto a repetir, aquele documento é muito importante, você pode usar ele como o seu guia para fazer suas automações, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.